Semana passada nós falamos sobre a brachá do sapato, certo? Que na verdade não era do sapato, é que Deus provê tudo até o sapato e falamos da importância. Brachá de hoje, as duas de hoje, Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam Ozer Israel Bigvurah, que Deus ajuda Israel com gvurá, com severidade. Então, gvurá quer dizer força. Severidade ou força. Essa brachá vem lembrar a gente logo de manhã da força que a gente tem. Para que a gente precisa de força? 8. Página 8. E depois de 7, tá? Por que Israel precisa de força? Primeiro, porque se não fosse a força que Deus manda pra gente, não era para existir povo judeu. Tá? Nós somos a exceção da matemática. Os maiores povos, potências, se foram. E nós estamos aqui. Tá? Naturalmente, os judeus não deveriam mais existir. Então, a primeira coisa que a gente lembra, logo de manhã, eu vou encarar o mundo, eu vou sair de casa, eu sei que vai ter oposição. Principalmente se eu quiser me mostrar como judeu. O judeu e isso e aquilo. Tem gente que vai se opor. Eu já lembro desde de manhã que Hashem me dá força para aguentar isso. Para encarar esse tipo de como chama? Hostilidade. Essa bênção, no que ela reflete fisicamente? Vamos lembrar que de manhã a gente já falou dos olhos, do caminhar, do sapato. Essa bênção, quando as pessoas faziam uma de cada vez, uma ao fazer cada coisa, essa bênção se fazia quando a pessoa amarrava o cinto, ou uma faixa. O cinto, para outras nações, serve para quê? Um sinal de status. Antigamente mais, hoje em dia o cinto, todo mundo tem um cinto de 20 reais. Mas antigamente era um sinal de status. Também é útil, você pendura coisas no cinto, põe uma arma no cinto. Aqui não pode, mas né, é um lugar onde... eu vou ter que apagar isso porque é da prisão hoje em dia. Mas o cinto... O que é o cinto para um judeu? Alguém quer tentar? Segurar a casa. Além disso... Mas ele sempre usa o cinto para separar partes pudendas das partes. Isso que é o cinto. O cinto... O cinto para Am Israel não é um charme, e sim é saber se destacar, não destacar, se separar do que é mundano. Por quê? Temos no nosso corpo o lado de cima que é relacionado ao que é espiritual, ao que é abstrato, que é o intelecto, as emoções. E temos o nosso lado físico, que é como a Peggy falou, o nosso lado de baixo, ele é muito parecido com os animais, e ele é relacionado aos desejos e necessidades humanas. Então o espiritual está aqui em cima, o físico está para baixo. O que a gente mentaliza quando colocamos o cinto é saber separar. Não vai separar totalmente, porque eu tenho que conseguir trazer espiritualidade para o físico e preciso saber elevar o físico para Deus. Mas é saber que eu não devo cair em qualquer coisa. E por isso que uma das leis que tem de reza é que principalmente um homem, ele não pode rezar sem cinto. Às vezes a pessoa tem uma calça moletom que tem um elástico, aquele elástico também conta como cinto. Mas tem que ter um homem, não pode rezar sem uma separação em cima e embaixo. Então já está usando o cinto, escolha. As crianças que não têm cinto, levadinhos na loja. Mas a gente tem uma coisa a mais, quem já viu, a gente antes da reza põe o gártelo. O que é o gártelo? Aquela faixa preta. É lutar contra o Yetzer Hara, é isso mesmo. O gártelo, ele vem lembrar logo antes da reza, que é quando a gente serve Deus e vamos nos conectar com Deus. Ele vem lembrar, peraí, deixa o teu lado físico para baixo, desconecta. No meio da reza não pense só nas tuas necessidades e desejos.
Não deixa isso te atrapalhar. E por isso, o que tem a ver com a força que Deus nos dá? Porque precisa de muita força para não cair no Yetzer Hara, para não cair nos desejos. Então é isso que eu mentalizo. De manhã, a Hashem já está te falando, sábios decretaram essa regra para você lembrar para o resto do dia. Tem tentações? Tem. Mas você não é obrigado a cair nelas. Você tem força. Isso é uma coisa que é importante a pessoa incorporar. Que tem vontade de fazer coisa errada. Todo mundo tem. De falar coisa errada. Eu tenho força para não cair nesse pecado. Ai, mas eu quero muito. Eu tenho força. Deus me deu força para isso. Se eu uso essa força ou não, aí é um problema meu. Mas eu tenho. Mas é difícil. Podem imaginar o pecado que for. Certo? De qualquer geração. Como eu vou falar não para isso? Eu tenho essa força. É difícil, mas você tem. Então é isso que a gente lembra logo de manhã. Esse autocontrole, essa moral que a gente tem. E por isso, Baruch Hashem, a gente tem a Torá. Que a Torá já dá um monte de leis que servem o quê? Para proteger a gente. E aí tem uma outra coisa, então, relacionada a essa brachá, que a gente falou que Deus dá força para Am Israel. Quem é o forte? No Perkei Avot, Kusta Izel Gibor. Quem é o forte? Então muita gente acha que Gibor é MMA. O forte é aquele que domina a si mesmo. Então daqui a gente vê como é difícil se dominar. Se eu consigo dominar minha tentação, então eu realmente sou forte. Então a brachá vem lembrar, Deus fala, eu te dei força. Usa. E depois a gente tem a outra brachá, Oter Israel Betifará. Embeleza o povo com glória. Aqui está a coroa. Coroa o povo. Isso, a primeira interpretação é a Torá. Como a gente falou antes, qual é a glória do povo judeu? Que a gente tem Gelt? Não. A nossa glória é Torá. Que Deus nos deu a Torá e por isso tem a expressão Keter Torá. Coroa da Torá. Não é só a coroa que a gente põe na Torá, mas é como a Torá nos coroa. Com uma missão e com uma moral e ética que é inigualável. É muito forte. Nos comportamentos do dia a dia, essa bênção era recitada quando a pessoa colocava o chapéu, a kippá, a cobertura. Por quê? Primeiro, porque quando a pessoa cobre sua cabeça de uma forma judaica, ele expressa sua glória. Ele mostra para todos que eu sou um Yehudi, eu não tenho vergonha de nada nem ninguém. O Talmud, ele traz que a kippá vem dominar a arrogância. Olha que contraste. Por um lado, eu tenho orgulho de ser judeu. Por outro, a kippá domina a arrogância. Por quê? Porque é um lembrete constante que peraí, você acha que você é o bafão? Você tá bem? Deus está acima de você. Sempre. Que uma vez, o Talmud trazia uma criança que nasceu, ou ia nascer e viram nas estrelas que ele seria um ladrão. Então a orientação foi, desde que ele fosse bem pequenininho, ainda antes dos 3 anos, que usasse sempre a kippá. Porque a kippá ia trazer uma certa irat shamayim, um temor aos céus, para ele se comportar. E uma vez o vento levou a kippá e imediatamente ele sentiu vontade de roubar. E aí alguém cobriu ele. É interessante só, entre parênteses, como a pessoa está sem kippá e entra na sinagoga. Eu não vou tirar minha kippá? Claro, põe a mão. Isso não serve como kippá. Porque uma pessoa não pode se cobrir. Eu não tenho como me cobrir. É que nem, tá escrito, uma pessoa não se tira de um buraco. Não adianta me puxar o cabelo, eu não vou sair voando. Mas a mão de outra pessoa serve como kippá. Então eu tô sem kippá, alguém põe a mão na minha... Ou o que a gente faz, principalmente quem tá com manga longa, põe a mão com a manga. Porque aí o que tá me cobrindo é a manga. Esse é um detalhe. Talit serve, sim. Outras religiões, Lehavdil, entram nos lugares sagrados, o que eles fazem? Eles tiram o chapéu. Eles tiram o chapéu. A gente, o respeito verdadeiro. Eu andar com a cabeça descoberta é arrogância. Isso é pela Torá, é arrogante. Eu andar com a cabeça descoberta. Eu estou me expondo muito. Então eu cubro, e para entrar na sinagoga, quem infelizmente ainda não usa fora, entra na sinagoga, a primeira coisa que ele faz é o contrário dos outros, ele cobre a cabeça. Então a gente tem que corrigir também, tem que ser politicamente correto. Hoje em dia, se alguém faz uma coisa boa aqui na sinagoga, você não fala de tirar o chapéu, não, é de pôr o chapéu. Né? Os nossos patriarcas usavam cobertura na cabeça? Se eles usavam, sim. Sim. Porque às vezes a gente
tem reproduções. Sim. Não era kippah, o formato da kippah foi mudando. Mas se usava. Agora, vamos um pouco mais profundo só. Essas 3 últimas bênçãos do sapato. Alguma pergunta? Eu ia perguntar sobre a barba, mas eu vou perguntar. Ah, tá bom. As 3 últimas bênçãos, sapato, cinto e chapéu, a cobertura da cabeça, representam o que a gente viu no Tânia agora há pouco, Or Makif, uma luz que envolve. Uma pessoa, quando ele tem esse tipo de vestimenta, ele atrai essa luz envolvente. A gente falou que ela não tem limite, é uma luz ilimitada e muito, muito poderosa. Os sapatos representam a ação, quer dizer, o que está mais junto do mundo da ação, é o que te possibilita a agir. O cinto representa a emoção, por isso que ele amarra, porque você tem que cuidar muito bem da tua emoção. Você tem que envolver a tua emoção para não deixar ela sair desvairada. E a cobertura na cabeça representa essa luz vindo e abrangendo o intelecto da pessoa. Kippah é um assunto muito interessante, é controverso. Então eu vi um artigo que me lembrou quando na França teve um ataque num supermercado e feriram 4 judeus, estavam de kippah, e aí começou um movimento para que os judeus não usassem mais kippah. Aí tinha um presidente do comitê judaico, Tzvi Amar, ele falou, chega, vamos parar, porque sabe, já está tendo tanto problema de terrorismo e antissemitismo, e você vai expor que você é judeu, tem que tirar. Inclusive é isso que o terrorista quer. O terrorista, na sua essência, ele não quer matar. Ele quer fazer com que você tenha medo de ser você mesmo. Por isso que qual é a atitude de Israel? Quando Deus nos livre, acontece um pigua, um atentado, limpa rápido tudo, o quanto mais rápido, e vida normal. Porque o que ele quer não é matar, é acabar com o judaísmo. Acabar com a tua identidade. Então, teve esse movimento e claro que não deu certo. Queriam que se tirasse a kippah, pelo contrário, pessoas que não usavam kippah começaram a usar kippah. Os jornais, e aqui ele traz que até jornais que eram bem de esquerda, sabe? Não só que falavam da importância da kippah. Eu lembro da foto que eu vi um jornal que veio com um recorte sua kippah. Então tinha lá um quadrado, um negocinho com as franjinhas para você cortar e colar e ter sua própria kippah feita do jornal. Então, lembrar, as pessoas às vezes têm vergonha. Vergonha de quê? Que vão achar que você é mexicana, né? O mundo já está cheio de mexicana. Eu sou no máximo mais um. Ao contrário, é ter essa gavá, esse orgulho judaico. Saber o que a gente representa. Um morador, um presidente de companhia, se ele é humilde demais, ele não consegue fazer nada. Porque ninguém vai respeitar ele. Ele não vai chamar a atenção de ninguém. Pelo contrário, orgulho. Não aquele orgulho soberbo, arrogante. Isso, essa é a palavra. Não esse. É o orgulho de saber que você é realmente quem você é e agir de acordo. Zog. Eu ia falar do Davi também. O tzitzit. O tzitzit também representa o orgulho judaico. Eu diria que mais a kippah, porque às vezes o tzitzit está coberto mas sim, é um orgulho quando você vê alguém de repente começar a deixar o tzitzit para fora. A gente não tem que ter medo do que nós somos. Pelo contrário. Eu li um outro caso, eu não vou lembrar os dados, porque é casos e casos, mas que era um apresentador de música, um violinista, se não me engano. Ele inclusive passou no Rebbe e ele fez uma apresentação para uma organização judaica. Judaica não quer dizer necessariamente judaísmo, eram judeus. Aí chegou um judeu e falou, olha, está tocando muito bonito, obrigado. Você não pode tirar a kippah, tá meio ofensivo aqui, a gente não usa. Eu não vou tirar a kippah. Passou um pouco depois, um outro que se apresentou como um dos diretores daquela organização falou, olha, tira a kippah. É bonito, obrigado, mas tira. Falou, se mais um vier pedir para eu tirar a kippah, não só que eu não vou tirar, ainda vou pôr os tzitzit para fora, para mostrar quem eu realmente sou. Aí ninguém veio encher ele, depois ele passou no Rebbe, falou, porque vieram judeus não religiosos, falaram para tirar a kippah. O Rebbe olhou para ele aqui, quem é você para caracterizar alguém como não religioso? Como você fala assim de outro judeu? Então, eu trouxe por conta da kippah, mas realmente, não julgar ninguém, porque na verdade somos todos perfeitos.